está no capítulo 7, né? Já bem adiantada a sessão do decreto do novo rei, né? Que é o Senhor Jesus. Está no capítulo 7, dos versos 1 e 12, né? Que vai falar a respeito dos princípios do povo do reino em tratar com os outros. Então, nós vamos ler, né? E depois o Senhor vai nos iluminando, né? Para a gente ir ouvindo, né? O que o Senhor vai nos ensinar nesta noite através da sua palavra. Dos versos 1 ao 12. Começamos a ler, comecemos. Verso 1 começa assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério em que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pises com os pés e voltando-se vos dilacerem. Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Vem ministrar, Senhor, através da minha pessoa, assim como o Senhor já ministrou meu coração nesta manhã. E algumas coisas o Senhor já me fez refletir, né? Que a palavra ela sempre está renovando, a gente vai vendo que nós precisamos estar, né? Nos moldando de acordo com a palavra do Senhor. Então, aparentemente, a intenção do Senhor no capítulo 7, dos versos 1 ao 2, é tratar dos princípios segundo os quais o povo do reino lida com os outros. Mas, na verdade, sua intenção aqui é encorajar-nos a esquecer de nós mesmos. Né? O Senhor ele vem nos encorajar a nos preocupar aqui com o outro, né? Esquecer de nós mesmos e se preocupar com o outro. Né? O princípio da palavra do Senhor. Nos dois capítulos anteriores, que são o 5, capítulo 5 e o 6, o Senhor expôs o temperamento, nosso temperamento como lascívio, o ser natural, o ego, a carne e a ansiedade, né? Que termina o capítulo 6 lá falando sobre a ansiedade. E agora ele nos conduz à questão onde devemos aprender, né? A nos importar com os outros. Então, quando julgamos a outros, façamos de tal maneira que, como se a gente pensasse, eu gostaria de ser julgada dessa forma, então a gente deve considerar essa questão, né, de maneira a importar-se com os outros, né, na hora que nós formos julgar o nosso irmão. Então, o governo celestial do povo do reino, ele exige que a gente se importe com o outro. Né? Então, em tudo quanto fazemos, devemos pensar realmente nos outros. Né? Esses versículos ele vem trazendo, né? Temos uma verdadeira carência nessa questão, né? De pensar realmente, de nos importar. Né? Geralmente, a gente leva em consideração a gente se concentra muito no que é melhor para mim, no que é bom para mim. Então, assim, se concentrar nessa questão de pensar no outro quando formos julgar, a gente tem essa carência, né? De se importar, né? Com o que o outro vai sentir.
Então, no versículo 1, o Senhor disse: não julgueis para que não sejais julgados. Então, aqui o povo do reino, vivendo em espírito, né, um espírito humilde, sob o governo celestial do reino, sempre julga a si mesmo, não os outros, né? Então, aqui no verso 2 diz: pois com o juízo com que julgardes, sereis julgados também. Então, a gente vê que o Senhor ele vem tratando, a palavra do Senhor e diz que não julgar para não ser julgado, assim, parece uma palavra sobre, não parece uma palavra sobre se preocupar com os outros, né? Entretanto, aqui, quando nos aprofundamos nessa palavra, vamos lendo, né? A gente vai observando que ela tem um significado aqui, né? Então, quando a gente estiver a ponto de julgar os outros, então eu devo preocupar-se, né? Eu devo me preocupar com ele. Quando eu estiver a ponto de julgar meu irmão, meu vizinho, meu colega de trabalho, eu devo me preocupar, né? Como aquela pessoa está, né? Tem aquela história por trás dos bastidores, né? Na sua vida, como a pessoa está vivendo no seu círculo familiar, nos seus vários grupos, porque às vezes a ação de alguém ela traz muito do que a pessoa está vivendo por trás, e às vezes a gente só julga aquela atitude do momento, né? E não percebe que aquela pessoa está pedindo socorro, ela está precisando de ajuda, que às vezes a forma de agir, aquela agressividade, aquela forma da pessoa ser bem, diga-se que a gente fica com o ranço, né? Mas ali, às vezes, traz algumas coisas na sua vivência que a pessoa precisa realmente ser compreendida. Né? E às vezes a gente só julga a ação. Então, vamos tentar descobrir o segredo nessa palavra de não julgar. Então, como podemos afirmar que o verdadeiro significado aqui é importar-se com os outros? Tem uma pergunta assim que serve para mim, serve para nós. Né? Você teme ser julgado? Então, responda assim interiormente: você teme ser julgado? Então, se você teme, você deve saber que os outros sentem-se da mesma maneira ao serem julgados por você, né? Por mim. Né? Então, ninguém gosta de ser julgado. Se você não gosta de ser julgado, imagine, né, os outros. Então, você precisa importar-se com ele. Eu preciso me importar com as pessoas ao meu redor, com os meus familiares, com as pessoas no meu trabalho, com a minha vizinhança. Né? Às vezes, a forma como elas me tratam, eu vou logo dar uma resposta brusca, né? E não percebo que ali por trás daquela situação a pessoa tem uma determinada carência e às vezes, né, a gente precisa estar ajudando a essas pessoas. Então, a se importar com os seus sentimentos, né? Então, se eu não gosto de ser julgado, por que eu vou julgar as outras pessoas, né? São reflexões que devemos estar trazendo. Então, eu devo levar as pessoas em consideração. Sob o governo celestial, o povo do reino será julgado com o mesmo critério com que julgam. Então, se eu julgo os outros, né, com justiça, serei julgada pelo Senhor com justiça também. E é uma coisa linda, né? Porque o Senhor ele vem nos ensinando isso. A forma como eu trato o outro, né? Eu também, né? Tem até a questão do perdão, né? Se eu quero ser perdoada, eu preciso estar perdoando também. Então, se eu julgo sem misericórdia, então serei julgado pelo Senhor, né? Também assim. E se eu julgo com misericórdia, então serei julgada com misericórdia, né? Tiago 12:13 diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, eu não devo julgar, né, os outros para que da mesma proporção, né? E se eu devo me preocupar com eles, então eu não vou estar julgando, eu vou estar realmente me preocupando com a situação que a pessoa está vivenciando. Então, Mateus
verso 2, diz que com a mesma medida que medirmos, nos medirão também. Então, o princípio aqui é o mesmo do julgamento. Então, aparentemente, nesses versículos, o Senhor não nos encarrega de nos importar com os outros, mas, na verdade, esses versículos, eles nos mostram que devemos nos importar, sim, com os outros, né? Eu devo temer estar medindo o meu semelhante, o meu próximo. Então, se eu temo ser medida pelos outros, então eu devo pensar que as pessoas também têm esse mesmo temor, né? Eu devo me importar como o outro vai se sentir quando eu o criticar. Se eu me sinto mal quando eu sou criticada, então, da mesma forma, o outro também, né, vai se sentir também triste quando for criticado, não de uma forma construtiva, mas de uma forma negativa, né? Então, às vezes, as pessoas fazem questão de estarem julgando até os próprios irmãos, né? Fulano está pregando assim, fulano não prega bem, e vai, né, ali julgando, e às vezes a gente está até aprendendo. Por exemplo, eu não tenho muita prática, eu tenho mais a prática de louvar, né? Mas, de vez em quando me convidam para trazer, aí eu vou diante do Senhor e vejo, né, alguns versículos e tento passar a mensagem do Senhor. Mas a gente vê que, às vezes, os colegas trazem uma réguazinha invisível, né? E vai julgando um ao outro, né? E no lugar de julgar, a gente precisa ajudar, né? Ajudar uns aos outros. Então, não, não devemos, assim, determinar quão espiritual os outros são. Se eu deixar de medir os outros, então, e deixar de criticá-los, de julgá-los, isso é um princípio que o Senhor está nos ensinando, a eu me importar com os outros, no lugar de eu julgar, certo? Então, a razão por que eu devo ajudar os outros, né, está na questão da medição. Eu não vou estar com a régua medindo a ninguém, nem julgando, nem criticando. Eu devo realmente estar julgando como cego, né? Eu vou assim ser cega, né? É como Abraão, não, Isaac, né? Ele abençoou Jacó de uma forma cega, né? Então, assim, nós devemos estar agindo, né? Agindo com misericórdia com o outro, né? Medir os outros não é realmente uma coisa boa. A misericórdia não faz medição, né? O Senhor, ele foi tão misericordioso conosco, a gente nem merecia tanta coisa, e o Senhor, ele nos abraçou, nos amou, né? Sem olhar para as nossas fraquezas, né? Ele nos trata com tanto amor, né? E a gente deveria realmente seguir esse exemplo do Senhor, né? Então, se eu desejo ser misericordiosa, eu devo ser como, né? Fazer como essa ação de ser cega, de não estar julgando, né? Tentando tirar o argueiro do olho do outro, né? Que assim a palavra também nos traz. Então, certa vez eu estava lendo um livro sobre a questão da misericórdia e o irmão falava que ele tratava um vizinho, né? E os filhos dele tratavam com misericórdia. E os filhos dele começaram a indagar ele: pai, por que você trata fulano com misericórdia se não merece, a pessoa né, não é justa, assim, e começou a falar. E ele disse, porque eu trato porque eu sou cego. Então, não estou vendo os seus erros, mas a sua necessidade, né, de ser ajudado. Então, é assim que nós devemos estar, né? Agindo. Então, esses versículos, quando a gente vai lendo, a gente vai observando, né? Que realmente a gente deve agir com misericórdia diante das pessoas, considerar, né, não nos considerar melhor que o outro, né,
Então, a gente não deve negligenciar esses sentimentos, né? A gente deve apenas se importar com o que o outro pode estar sentindo. Então, consequentemente, a gente não vai julgar e nem vai criticar as outras pessoas quando a gente se importar realmente com o sentimento delas. Então, se a gente quiser realmente ser preservado de julgar os outros, devemos cuidar um dos outros, né? Isso seja em casa, na vizinhança, no trabalho, como já mencionei aqui, né? Se nos centralizarmos em nós mesmos, ignorarmos o sentimento dos outros, nós os criticaremos, mas se cuidarmos deles, então nós não julgaremos. Aí no verso 3, o Senhor diz: porque vê tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não considera a trave que está no teu olho. Então, como o povo do reino que nós somos, né, que vive em espírito humilde sob o governo do Pai Celestial, devemos considerar a trave em nossos próprios olhos, né? Sempre que olharmos para o argueiro do olho do irmão, né, o argueiro nos olhos do irmão vai nos lembrar que nós temos uma trave em nosso próprio olho, né, em nossos olhos. Então, devemos estar considerando isso. E o versículo 4 continua, né? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu. Então, a palavra do Senhor aqui nos versos 3 e 4 é muito profunda. A intenção dele aqui não é incumbir-nos de cuidar de nós mesmos, mas de cuidar dos outros, né? E o versículo 5 diz: hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, uma vez que a trave permanece em nosso olho, nossa visão, ela fica embaçada, né? E não podemos ver claramente. Então, ao tentar a falha do irmão, devemos perceber que temos uma falha maior do que a do irmão. E às vezes a gente só vê a falha do irmão e a nossa é bem maior, né? A falta do nosso irmão é semelhante a um argueiro e a nossa é semelhante a uma trave. Então, a do irmão é pequena e a da gente é bem, né? Tem uma dimensão bem maior, mas às vezes a gente só enxerga o problema pequeno que é do irmão, e o nosso sendo bem maior, a gente, né, não enxerga. Então, aqui, a intenção do Senhor é que cuidemos dos outros realmente. Sempre que a gente tenta apontar a falha de alguém, a gente deve se importar, né, com essa pessoa, não com a sua falha. Então, quando faz com que a falha de alguém seja grande, como uma trave, isso não nos traz, né, isso não faz com que a gente se preocupe com esse irmão, com essa irmã, e a gente não vai estar se importando, né, com ela, mas quando a gente realmente percebe que a pessoa realmente, o outro, precisa de ajuda, a gente não vai estar olhando a falha, né? A falha dele meramente vai ser uma coisa pequena, né? Comparada à minha falha, né? Que eu tenho muitas falhas e às vezes eu só enxergo que o outro tem falha e às vezes, né, tem muito mais do que aquela. Eu posso não ter aquela falha, mas eu tenho outras, né? Aí às vezes, né, piores do que a do meu irmão ou da minha irmã. Então, essa palavra aqui, né, nos faz realmente refletir, né? Eu fico feliz em estar refletindo sobre isso e às vezes assim, hoje eu fiquei ponderando, realmente assim, eu preciso, né, estar pensando profundamente, né, nessa questão, né? Então, a intenção do Senhor aqui nesses versos, né, do 1 ao 12, é que cuidemos dos outros realmente. O princípio do povo né, do povo do reino, ao lidar com os outros, né, a gente se preocupar não só com o meu bem-estar, mas com o bem-estar do outro. Então, devemos observar esse princípio, né, em todos os nossos relacionamentos, com todas as pessoas, né, que não seja simplesmente segundo um sentimento comum, mas eu devo considerar, né, isso com espírito humilde, né, é um princípio básico do Senhor para nós, né? Então, continuando aqui, o versículo 6 diz: não deis aos cães o que é santo, nem a lanceis.
ante os porcos as vossas pérolas, para que não pisem com os pés, né, voltando-se vos dilacerem. Então, o que é santo?